Olá, muito boa tarde, bem-vindo a este programa Eclésia. Ainda em tempo de pandemia, mas no início de mês de julho, um tempo que já é de férias para muitos, olhamos estes últimos 3 meses. 3 meses de confinamento que trouxeram a muitos portugueses desafios, mas também oportunidades. Na minha companhia nesta tarde tenho Ana Oliveira, professora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, que nos vai ajudar nesta reflexão. Boa tarde, Ana. Obrigada por estar aqui no programa Eclésia. Ana, este tempo de confinamento, estes 3 meses, foi um grande desafio para muitos portugueses, nomeadamente nas várias realidades e muitas circunstâncias sociais, familiares. Que marcas é que fica destes 3 meses? Boa tarde, muito obrigada, Sónia, pelo convite. É um prazer poder vir partilhar aquilo que também vamos vivendo e vamos sentindo nestes tempos. E de facto, eu digo sempre que nós estamos a viver um tempo de aparente normalidade, que nós tentamos que seja o mais normal possível, mas nós sabemos que não é normal. E portanto nós costumamos apelidar de momento estranho, nestas circunstâncias estranhas, com um caráter muito forte na palavra estranho, porque no fundo é isso que nós sentimos, uma estranheza nas relações, uma estranheza nos ambientes, uma estranheza naquilo que nós temos que viver. Durante 3 meses vivemos confinados e conforme a idade isso teve um impacto e uma marca diferente. E toda uma estranheza de estar fechados, não é? Fechados. A palavra confinada entrou no nosso dicionário com uma rapidez, já lá estava, mas nós não a conhecíamos tão bem. Uma jovem dizia, outro dia, falando, enfim, numa partilha que tínhamos com um grupo de jovens, dizia: o meu quarto transformou-se em tudo, não é? É onde eu durmo, onde eu estudo, onde eu convivo, é a minha esplanada, é tudo, não é? E portanto, de repente, uma divisão da casa, porque não temos também assim casas tão grandes, transformou-se em tudo, em local de trabalho, em local de estudo, em local de convívio, em local de lazer, não é? E isso, de facto, é estranho. Por outro lado, foram muitos os desafios colocados às famílias, com crianças de idades diferentes, com jovens de idades diferentes, em que tudo se passava ali, naquelas 4, 5, 6, 10 paredes, não interessa, mas tudo se passava ali. A presença, que no início era muito bem-vinda, começou a ficar também ela às vezes saturada uns dos outros. Como encontrar espaços dentro daquele microespaço em que cada um podia ter o seu próprio espaço para poder fazer algum momento de respiração, não é? Era fundamental, mas difícil. Momentos em que muitos tiveram que viver layoffs, em que muitos tiveram que fazer um teletrabalho que muitas vezes também não era mesmo normal, nem sequer nas atividades que eram propostas, em que muitos também ficaram sem trabalho. E estamos a falar não apenas de famílias que já tinham trabalhos precários, estamos a falar de famílias que tinham um trabalho regularizado. E isso também foi difícil. Como viver, como gerir agora uma família inteira em circunstâncias económicas também difíceis. Eu acho que acabamos os 3 meses ou 4 meses exaustos. Esta é a palavra, muito cansados, interiormente e exteriormente cansados. E não faz mal admiti-lo. Às vezes parece que temos alguma dificuldade em dizer não, como se o vai tudo ficar bem tivesse que permanecer, vai mesmo tudo ficar bem. Não, se calhar neste momento não me sinto assim tão bem. E não há problema em dizê-lo, em senti-lo, em exteriorizar, não é? Até porque falou aqui em reinvenção, em adaptação, houve também coisas que surgiram espontaneamente. Momentos, por exemplo, de solidariedade, houve momentos de vizinhança, houve momentos lúdicos e até musicais entre bairros que se calhar não se olhavam de outra forma a não ser confinados. Isto são lições que também temos que tirar destes 3 meses. Temos que saber olhar para os tempos com essa riqueza. Não sei se são lições, mas há dinâmicas que de facto são muito interessantes de ver, observar e analisar e perceber que nós não nos acomodamos ao aqui e agora. O Papa Francisco dizia um bocado isto, não é? Que nós, no fundo, somos mais... O tempo é maior que o espaço, acho que é algo assim. E de facto é isto, ou seja, se o tempo é maior que o espaço, eu vivo aqui e agora, crio as dinâmicas aqui e agora, mas tenho a capacidade de perspectivar o futuro e olhar para o futuro. E também de fazer memória do passado.
Eu achei extraordinário algumas iniciativas, não é? Mesmo aqueles concertos todos online, em situações em que as pessoas da cultura até estavam numa situação complicada, não é? Mas como posso provocar momentos de lazer? Amigos que combinávamos, não sei se vos aconteceu, a mim aconteceu-me, combinar com amigos, vamos todos assistir a este concerto juntos. Então é mais ou menos como se fôssemos todos juntos ao concerto, mas fazemos-lo online, não é? Como vamos assistir ao meu Eucaristia todos juntos. Okay? Online, mas todos juntos. E vamos dizer que estamos uns aos outros. Como vamos, de repente, fazer um jantar em família, mas todos por, não é, Zoom ou Skype, ou usando qualquer plataforma em que, de repente, celebramos os aniversários à distância. A criatividade da solidariedade, daquelas dinâmicas dos entrevizinhos, de aparecerem papéis ainda antes de haver alguma coisa formal, em que diziam, nós somos o vizinho do terceiro andar, os vizinhos que tenham mais de 65 anos, nós vamos às compras por si, não é? Isto apareceu no prédio do meu pai, apareceu em muitos locais. Isto é surpreendente, ou seja, de facto, deixe-me dizer assim, o coração humano é enorme, mesmo em circunstâncias difíceis. Era precisamente por aí que eu ia pegar, que é a questão dos afetos. Os afetos, estávamos confinados, não é? Mas os afetos, para todos os efeitos, foram sendo aqui como que o motor daquilo que nos levava a cada dia. Eu, por exemplo, tive 3 aniversários em confinamento. Isso acaba por ser também aqui estes afetos à distância, porque era toda uma realidade que tínhamos de ecrãs à nossa volta. E aqui trazendo para a conversa as novas tecnologias, estes mediadores de afetos, pode-se dizer assim, em tempo de confinamento. E também surpreendentemente mediadores, não é? Porque alguns de nós ainda têm alguma resistência a entrar por essa via, como se a tecnologia fosse boa, mas não fosse tão boa, não é? E de repente quase todos nos convertemos a pequenos instrumentos que nos permitiam encurtar distâncias. E tivemos que aprender de um dia para o outro, muitos de nós. Muitos, e alguns com muita criatividade, não é? Porque alguns com idades avançadas, e atenção, eu sou professora, e portanto, alguns tiveram mesmo que se reinventar a si próprios para poder adaptar-se e poder chegar a alunos ou a colegas ou estar em reuniões. Hoje, já toda a gente fala no online como se fosse uma coisa normal, não é? Nós estamos a fazer formações avançadas e as pessoas já dizem, não, mas online, já se perceberam que também há vantagens. Os aniversários, os afetos, aquilo que falava, eu acho que é extraordinário. O que mais fez falta às pessoas, e elas verbalizam isto, é o encontro, é a relação, é o estar com. Então, de repente, percebemos que precisamos uns dos outros. Imenso, não é? Houve tanta criatividade, houve quem oferecesse, não é? Pequenos almoços nos dias de aniversário, houve quem gravasse vídeos, houve quem fizesse um cantar de parabéns todos àquela hora marcada. E de repente há tantas dinâmicas afetivas, não é? Porquê? Porque nós precisamos mesmo sentir que no fundo gostam de nós e que gostamos dos outros. Sendo professora, foi durante este tempo todo acompanhando muitos adolescentes e jovens, também nesta descoberta do online, nesta descoberta das aulas online, dos exames eventualmente online, toda uma transformação desse quarto que dizia no início que passou a ser tudo. Como é que vê também, depois destes 3 meses e agora com todos os pontos de interrogação neste tempo de verão, os jovens? Como é que eles estão? Que realidade é que sente? Há 2 realidades, se eles me permitem dizer, que eu acho que eles estão a viver. Há uma certa sensação de que parece ter tudo acabado, mas nada acabou. E, portanto, a vida continua em suspenso, de alguma forma, para eles. E numa incógnita. A verdade é que ninguém sabe como é que vai ser o ano letivo. A verdade é que, para alguns deles mais velhos, aqueles que acabam agora os cursos, é um período muito difícil. Acabaram sem sequer poder celebrar o fecho, sem sequer conseguirem despedir-se presencialmente uns dos outros. A sensação de que não fecharam uma etapa da sua vida está aí. E, por outro lado, o medo que virá aí. E o medo também está naqueles que vão entrar para a universidade. É o medo. E agora? Vamos continuar online? O que é que vai acontecer? Como é que vai ser? E todos os outros estamos assim, sem saber muito bem o que é que nos vai acontecer. E, portanto, há aqui alguma ansiedade, diria eu, face às circunstâncias que eles vivem. E que eles vivem, que por um lado querem encontrar-se e precisam de se encontrar, mas repare como todas as notícias dizem, os jovens esqueceram-se. Portanto, sentem-se eles, sim, alguns deles culpados no meio de saio, não saio, o que é que devo fazer, mas se eu saio e depois se eu sou responsável por contagiar alguém, enfim. Uma segunda coisa que eu acho que eles estão de facto a viver
é uma criatividade muito grande também nas relações que promovem. Ontem, para fechar o ano dos grupos da comunidade Verbo Day, da qual faço parte, os grupos de jovens, os animadores, resolvemos fazer um tempo de avaliação em que no fim todos tínhamos, enfim, uma bebida e que fazíamos um brinde a qualquer coisa. E abríamos a bebida ao mesmo tempo e fazíamos o brinde ao mesmo tempo. Os jovens estão a viver uma adaptação fortíssima para não perder aquilo que é essencial. E eu acho que esta é a segunda realidade. É de alguma forma eles sentirem que têm nas mãos o futuro daquilo que pode vir a ser e, portanto, não o querem largar, nem querem desconectar-se nem de si próprios, nem dos outros. E como professora, como é que viveu, como professora e como animadora de grupos de jovens, como é que viveu também este tempo? A acompanhar esses que têm tantas ansiedades, que têm estes pontos de interrogação todas para o futuro? O maior desafio foi mesmo esse, Sónia, foi como é que me reinvento a mim para acompanhar o outro. E para me deixar acompanhar, também perceber que nós também precisamos dos outros, mas muito numa interação que tinha que ser individual, de poder perceber com cada aluno, por exemplo, como é que está a viver. Com começar uma aula que nem sempre se pode ter as câmaras todas ligadas, não é? Mas começar a aula ligando todos a câmara e podendo-se cumprimentar e podermos aperceber uns dos outros num olhar virtual de como é que nós estamos. A pergunta de como é que estás, naquilo que foi a minha dinâmica, ganhou imenso peso. Porque não é só, então, tudo bem? Não, é como é que estás? Não é? Como é que estás a viver? Era preciso ir mais longe. Era preciso ir mais longe. E era preciso deixar que a pessoa verbalizasse. E é tão interessante, porque eles agora diziam, nós não queremos mais ouvir falar da Covid. Nós agora precisamos de viver outra coisa. Nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais futuro. Não é uma certa ingenuidade, nem é querer eliminar isso da vida deles. Bem, eu acho que eles gostariam, mas não é. É tentar, cá está, trazer alguma normalidade. E, portanto, querem ouvir outras notícias, querem falar de outras coisas, querem perceber que há tempo para além do espaço, do aqui e do agora. Falávamos aí da normalidade. Surgiu na minha caixa de e-mail, e por isso trago aqui para a conversa, um outdoor que dizia que não podemos voltar ao normal porque o normal era exatamente o problema. É da mesma opinião? Não, não sou mesmo da mesma opinião. Eu não acho que o normal seja um problema. O que é o normal? Não é? Poderíamos agora entrar aqui numa conversa que se calhar o que é normal para a Sónia não é o normal para mim. Eu não acho que haja nenhum problema na normalidade. Acho é que estas situações trazem-nos interrogações. E que bom que nos inquietem, que nos mexam, que criem novas dinâmicas, ou pelo menos também que nos criem alguma insatisfação, que nós percebamos que havia muita coisa que nós vivíamos como rotina e que se calhar são importantes. Isto, celebrar um aniversário, isto de poder ir à casa de alguém, isto de poder tomar um café com alguma pessoa. Enfim, que bom que haja esse normal. Portanto, eu não acho que o normal fosse um problema. Agora, talvez tenhamos que nos aperceber daquilo que de facto move, aquilo que nos move. E isso é importante, ou seja, perceber que aquilo que era normal, se calhar dentro disso há coisas que são essenciais e que eu não as posso perder e que são essas que nós temos que salvaguardar. E isso sim que é bom. De propósito, não disse a frase completa. Eu vou terminá-la para ver se agora concorda comigo. Precisamos voltar melhores, menos egoístas, mais solidários e mais humanos. Agora sim. Muito bem. Precisamos de voltar mais humanos, mais solidários, sim. Já o precisávamos antes. Isto foi um despertar para? Eu acho que em algumas pessoas sim, em alguns grupos sim. Oxalá não sejamos muito rápidos a voltar àquilo que era antes. Às vezes somos, não é? Enfim, eu acho que precisamos mesmo de mais humanidade, mas acho que já precisávamos antes. Okay? Estes 3 meses de confinamento coincidiram também com este final de terceiro período, com este decorrer das aulas. Estamos perante o tempo de férias, aquele tempo que todos anseiam, de descanso, de outras paragens, de novos passeios, outros horizontes. Como é que vai ser este verão? Vai ser um verão mais confinado? Bem, dizem que sim, nos temos que confinar. E a verdade é que mesmo isso é diferente. As férias vão ser diferentes para muitas famílias e por muitas e variadas razões, não é?
Portanto, sim, vão ser férias que, repare, havia momentos em que nós dizíamos que as férias, que bom, vamos ter tempo para estar juntos, ou para estar a família toda junta, não é? Aquele tempo que nós reservamos para estar, não é, de qualidade. De repente nós tivemos 4 meses juntos, já não sei se queremos estar tão juntos assim, em família. E, no entanto, é um tempo de oportunidade. E eu encaro estas férias que todos ansiamos como um tempo de respiração de outro ar. E é um ar que se calhar é muito mais interior que exterior, ainda que a praia seja muito boa e o descanso também. É tempo se calhar de nos olharmos de outra maneira e olharmos para aquilo que passou e olhar para cada um com aquilo que foi capaz de viver e olhar para cada um da nossa família assim. Nós vamos ter tempo outra vez de família. São férias de quê, não é? Quando nós o que dizíamos era, não é? Alguns amigos meus diziam, nós iríamos rapidamente, deixávamos os nossos filhos e iríamos rapidamente para algum sítio onde não seja possível ouvir crianças. Ou, dizia-lhes eu, olhamos para as nossas crianças e percebemos que de alguma forma eles tiveram atos heróicos durante este tempo de confinamento e somos capazes de agradecer o termos permanecido e termos aguentado uns aos outros. E arrumamos as nossas gavetas interiores, onde tem que haver perdão, não é? Onde tem que haver agradecimento, onde tem que haver novo começo. Eu acho que as férias vão ser confinadas, mas podem ser mesmo também de muito horizonte se nós formos capazes de mudar a forma como nós vivemos. Essa forma como nós vivemos atira-nos para o quê? Também para um teste, e nomeadamente aqui falando do teste às famílias. Falava-me aí de famílias, de casais que queriam ter as crianças um bocadinho mais longe para ter tempo também para eles. Esse é um teste que foi durante 3 meses, mas é um teste agora também no verão. É um grande teste. Nós estamos em teste permanente. Porque as crianças também estiveram 3 meses fechadas, Nós estamos não é? em teste permanente. As famílias estão em teste, as relações estão em teste, o ensino está em teste, estamos todos em teste. Nunca vivemos isto. E isto era o que muita gente até mais velha dizia. Eu nunca, tenho X anos e nunca vivi uma circunstâncias dessas. Pois é, não é? É mesmo um teste. E não é fácil. E nós temos que assumir que não é fácil. E não sabemos como é que vai continuar. Então, eu diria, nós não podemos mandar no que vai acontecer. É uma pena, não é? Não controlamos o futuro, mas podemos controlar a forma de viver. E esse teste nas famílias é essa que é a diferença. O erro acontece, a zanga acontece. O dizer ao outro, parece que eu já não te consigo ver, é normal. É bom regressar e voltar a olhar e perceber que fomos capazes, sobrevivemos, resistimos e alguns talvez não. E esse também é um tempo, se calhar, de olharem para si próprios e para perceberem aquilo que não funcionou ou que têm que fazer diferente. Isso não é necessariamente mau, é bom, mas é um teste forte a perceber como é que nós vivemos connosco próprios, com os outros, com as circunstâncias. A Ana falava que é animadora também, um grupo de jovens aqui no Campo Grande, em Lisboa. Ana, que marcas é que também vão ficar nestes grupos de jovens depois deste tempo tão diferente? O que é que aprenderam? Que marcas é que os jovens, os próprios adolescentes, vão trazer para um novo normal? Falávamos isso no início da conversa. Olha, eles ontem diziam coisas muito interessantes, não é? De aprender a conectar-se uns com os outros de forma muito mais contínua. Reparem que ali nós tivemos os grupos semanais, online, não é? Com animadores impecáveis, a manter o ritmo dos grupos de partilha, muito difícil, semanalmente. A tentar fazer uma fizemos, não é? A peregrinação virtual. Agora falava-se de fazermos um campo de trabalho virtual e vamos fazê-lo. Portanto, de repente, eu acho que a marca que fica é mesmo de criatividade, de abrir-se à surpresa, de não se acomodar. Sinto muito nos jovens isto, nós não nos queremos acomodar, nós vamos para a frente. O que é preciso fazer, não é? E mesmo nos meus alunos eu sinto isto. Como é que é? Nós não queremos fazer isto, portanto, como é que nós vamos fazer os estágios? Como é que nós vamos mobilizar-nos? Como é que nós podemos ajudar? Como é que nós podemos? E, portanto, muito ativos a sentir que têm uma tarefa entre mãos.
esta é a marca enorme que eu acho que fica na juventude. Sem sabermos ainda o futuro, Ana desafiava a uma última palavra, uma mensagem para quem nos acompanha nesta conversa, para este tempo de férias, um recado, uma dica, um conselho? Vários, não é? Eu de alguma forma já dizia que nós tínhamos que ter criatividade. Eu diria, deem-se lugar à surpresa. Vejam lá o que eu vou dizer quando parece que nada nos vai surpreender, porque não podemos viver mais do que isto. Eu acho que uma das capacidades maiores que o ser humano tem é a capacidade de aprender. E esta capacidade de aprender sobre si próprio, sobre os outros, sobre a vida, é enorme. E, portanto, o que é que eu consigo hoje aprender de novo sobre mim e sobre o outro? Se nós fôssemos para estas férias assim, com esta capacidade de nos surpreendermos, se calhar descobrimos gestos de solidariedade onde não havia, se calhar descobrimos paciência naquela pessoa que eu nem achava que ia ter, se calhar descubro a capacidade de se reinventar numa pessoa mais velha que nem poderia ser possível. Deixem-se surpreender, deixem-se surpreender. E por outro lado era aquilo que eu também dizia, contemplem, contemplem, mas também não fiquem só aqui e agora. Isto não é o fim. Em todo o caso, nem sequer é o princípio do fim. Não é? É o fim do princípio, seja lá o que isso quer dizer, mas no fundo é o que o Monsenhor Tolentino dizia, não é? Nós não somos só âncoras, nós também somos asas e podemos voar. Portanto, acreditem que seja lá o que vem, o que está, nós podemos voar e temos que olhar para a frente com esta capacidade também de nos ajudarmos uns aos outros a voar. E acho que precisamos muito de sentir isso. A surpresa e a contemplação, aqui duas belas dicas para este tempo de férias. Muito obrigada, Ana Oliveira, a todos aqueles que nos acompanharam nesta conversa, que sejam também um tempo de férias para a contemplação e para a surpresa neste tempo novo que a todos nos apanhou de surpresa. Uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.